Próximo item aqui é a letra C, que no roteiro eu estou pedindo, usando a equação característica do flip-flop, escreva a equação de transição. Então, aqui tem alguns conceitos a mais, né? Equação de transição. E aí eu tenho o conceito de uma equação característica. O que é uma equação característica? A equação característica é a equação que define o comportamento de um flip-flop. Cada flip-flop tem um tipo de comportamento. Esse flip-flop que a gente escolheu para esse circuito, flip-flop tipo D, tem a equação característica mais simples de todas. Mas eu vou dar aqui alguns outros exemplos. Então, por exemplo, a equação de transição é você falar qual é o valor do próximo S0 e S1, tá? Em função do valor do estado atual. Então, vamos chamar de o próximo valor como o S0N, né? O enésimo valor de S0 e S1, em função, tem que ser uma função, né? Uma função de S0N-1, S0, S1, né? N-1, ou seja, dos estados passados, os estados anteriores, e das entradas, né? De BT. Então, a gente vai escrever essa função transformando a equação do próximo estado, essa equação aqui, e olhando para esses caras aqui, tentando transformar eles no o que vai dar o valor do estado do próximo estado. E aí entra a questão da equação característica. Então, a equação... E a equação característica do flip-flop. Característica. Para o flip-flop D, a equação característica é muito simples, né? A gente diz que o próximo estado, né, a saída Q, é igual à entrada D. Para o flip-flop, existem flip-flops mais complexos, né? Existem flip-flops, por exemplo, flip-flop de tipo T, FF de toggle, a saída Q é sempre o Q barra, já que ele não tem o conceito, né, de... não tem uma entrada, a saída é sempre determinada pelo valor do estado atual. E aqui, só para deixar bem evidente, né, esse lado aqui eu estou fazendo o N em função do Qn-1. Esse aqui é o Qn-1. Tem outros flip-flops que são interessantes, por exemplo, o flip-flop tipo JK. O flip-flop JK, ele tem muita funcionalidade dentro dele. Ele é bastante interessante porque ele torna o circuito combinacional que gera o próximo estado mais enxuto, porque ele tem muita funcionalidade dentro dele. Então, o próximo Q é dado por... Então, deixa eu pegar aqui, é o JQ barra K barra Q. Então, JQ barra... Então, vamos chamar assim, ó, Q estrela, que é o próximo Q, né? O QN, é o Q antigo, ou o K barra e Q. Então, essas são as equações características. Então, a gente vai pegar a equação do flip-flop que eu usei no circuito, que é a equação do flip-flop tipo D, e vamos aplicar ela a esta equação. Então, eu vou apenas substituir o D0 pelo próximo Q, pelo próximo estado que eu chamei de S0 e S1. Então, aplicando essa informação aqui, eu vou deixar a equação aqui em cima, vou falar que o Q... na verdade, eu chamei de S0, né? Então, o S0 estrela, que é o próximo estado, ele é S0 barra
e BT, ou S1 BT. E o S1 estrela, que é o próximo bit S1, vai ser o BT barra, S0 barra, ou S1 e BT barra, ou S0, S1 barra BT. Então, está aqui a equação de transição, que mostra claramente qual é o valor, né, dos próximos bits S0 e S1, dados seus valores anteriores, que são os estados atuais. Então, esses aqui são os estados atuais, esse aqui é o próximo estado. Aí a letra D pergunta assim, se usássemos flip-flops toggle, qual seria a equação de transição? Se usássemos flip-flops toggle, aí teria que ser o flip-flop toggle com enable, né? Porque, na verdade, eu estou usando uma entrada D, então, o flip-flop toggle com enable, FF toggle com enable, ele tem uma equação característica um pouquinho diferente, porque ele tem um enable, né? Então, ao invés do D, a gente vai usar o enable, então é enable e Q barra, ou enable barra e Q. Ou seja, a mesma equação do flip-flop JK. E aí, como é que eu faço, né? Se a saída Q barra é uma combinação do estado anterior e... Deixa eu botar aqui do ladinho. Do estado anterior e da entrada do sinal enable. Deixa eu lembrar aqui. Porque a informação que eu tenho, né, se eu fosse olhar para essas equações aqui, esses valores aqui são, para o flip-flop toggle com enable, seria o enable, né, o enable 0 e o enable 1. E aí, como é que eu faço para converter daqui, para isolar, né, para tentar extrair a informação do próximo estado que é estrela? Então, eu tenho que olhar para o flip-flop JK, entrada enable, vou sair daqui. Porque eu não estou lembrado. A gente revisita esse tópico aqui daqui a pouquinho, tá? Vamos passar aqui para a letra E, que é a gente escrever a tabela de transições. Então, voltando aqui para usar o flip-flop D, né? Vamos fazer a tabela de transições. E a tabela de transições é um elemento que mostra de qual estado para qual estado eu vou. Então, eu tenho que plotar na minha tabela de transições, e aí, do jeito que o Waker desenha aqui, eu acho até interessante, ele bota para o estado atual, né, S0 e S1, qual que é o próximo estado em função da entrada. Então, eu vou botar aqui para o valor da entrada BT, a entrada BT pode ser 0, pode ser 1, tá? Qual é o valor do próximo estado aqui? Então, o estado atual pode ser 0, 0, é como se fosse uma tabela verdade, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E aí, qual é o próximo estado? Vou chamar aqui desse estado de... Eu estou usando a nomenclatura estrela, né? S0 e S1 estrela. Opa! Esse 0 é o menos significativo, né? Então, esse 0 aqui, S1 aqui. Esse 0 estrela, S1 estrela. Qual o valor desses bits aqui, dependendo do BT?
E aí eu tenho que calcular mesmo, né? Então, se eu olhar para o circuito, eu posso botar ele para rodar e a gente vai analisar aqui. Então, tira um print screen dessa tabela aqui e a gente vai preenchendo ela aos poucos, né? Eu vou mostrar o circuito funcionando. Cadê? Então, vou parar de compartilhar isso aqui. Vamos lá, se eu estou no estado 00, vamos botar aqui no estado 00. Estou no estado 00. Em vez porque sim é mais rápido do que ficar computando todos os valores com as equações, tá? O tradicional seria você pegar as equações e computar os valores dos próximos estados, mas aqui eu vou fazer direto no circuito para mostrar para vocês. Então, se eu pegar aqui o S0 e S1, ó, eu estou no estado 00. Daqui, se o BT for 0, o próximo estado é o 10. Né? Então, vou anotar na minha tabelinha o estado 10, se o BT for 0. Agora, se BT for 1, o próximo estado é o 0, mais significativo, 1. 0, 1. Então, vamos para o próximo estado, que é o 0, 1. Vou bater o clock. Fui para o estado 0, 1. No estado 0, 1, eu tenho duas opções de próximo estado. Se o BT for 0, o próximo estado é o 0, 0. Se o BT for 1, o próximo estado é o 1, 0. E agora, se eu bater o clock, né, agora eu vou para o próximo estado, que é o 1, 0, né, que é justamente esse que está aqui. Vamos bater o clock, estado 1, 0. Se o BT for 0, o próximo estado é ele mesmo. Então, no 1, 0, se o BT for 0, ele fica no 1, 0. Se o BT for 1, ele vai para o estado contrário, que é o 0, 1. E é isso. Daqui eu não consigo passar para o estado 1, 1. Não consigo chegar. Isso aqui é uma curiosidade bem interessante dessa máquina aqui, que ela não consegue chegar no estado 1. E aí vamos fazer, né, pela equação. Então, eu vou mostrar para vocês como está a minha tabelinha até agora. Então, olhando aqui para a minha tabelinha, eu completei para todos os estados. Ó, estado 0, 0. Quando o BT é igual a 0, eu vou para o estado 1, 0. Se o BT for 1, ele inverte os bits, né? Enquanto o BT for 1, perceba que ele sempre está alternando, né? Ele está indo de 0, 1, 1, 0, 0, 1 e etc. Então, na verdade, ele fica alternando entre esses dois estados aqui, quando o BT é igual a 1. Agora, para a entrada 1, 1, quando o estado é 1, 1, eu não consegui ver no circuito porque, de fato, ele não gera esse comportamento lá no circuito, né? Esse aqui é um estado que nunca acontece normalmente. Então, vamos calcular aqui manualmente, para vocês verem as duas formas de fazer. Como é que eu calculo o valor do S0 e S1 do próximo, né, S0 e S1, com base no S0 e S1 anterior? Então, eu vou olhar aqui para a minha equação e vou calcular o valor fazendo S0 igual a 1, S1 igual a 1, e BT eu tenho que testar, entre o conjunto 0 e 1. Então, colocando aqui na equação, o próximo S0 e S1, quando aqui eu tenho 1, 1, aqui vai ser 0, aqui vai ser, para BT igual a 0, vai ser 0, para BT igual a 1, vai ser 1. Então, eu vou ter o S0. Deixa eu pegar essas equações aqui e levar lá para baixo, que aí vai ficar mais fácil. Como que eu copio isso aqui? Tem um simples Ctrl+C, Ctrl+V.
Copiar. Nem sei como é que eu fiz aquilo. Vou botar aqui colar. Aí. Pronto, aqui vai ficar mais fácil. Tá, vamos calcular aqui o próximo. S0 e S1 quando os dois são 1 e BT igual a 0. Então aqui fica 0, aqui é 0, aqui fica 1 e aqui fica 0. Então vai ser 0 ou 0 vai ser 0. Então o primeiro bit aqui, o S0, vai ser 0. Agora para o S1, o BT é 0, então isso aqui vira 1. O S0 é 1, então isso aqui vira 0. Ou 1, 1, ou... Bom, já deu 1 aqui, não preciso calcular o resto, né? Então eu sei que esse cara aqui vai ser 1. E agora, para o S1, vamos de novo fazer essa mesma operação. Estou olhando para quando BT é igual a 1, então isso aqui é 1, aí 1 barrado vira 0, então 1 barra vira 0. 0, ou BT que é 1, ou S1 que é 1, BT igual a 1. Então isso aqui vai para 1. Então o bit menos significativo foi para 1. E aqui eu tenho BT igual a 1 vai para 0, posso esquecer. S1 igual a 1, BT igual a 1, isso aqui vai para 0, então cancela. Como esses dois aqui são 1, vai ser 1, 0, então vai para 0, mesmo BT sendo igual a 1. Então isso aqui vai para 0. Então, ó, calculei aqui o valor dos próximos estados e, curiosidade, a gente percebeu que esses estados aqui, né, eles nunca acontecem, porque o estado atual 1, não está presente nos meus estados futuros, né? Não tem como eu ir para o estado 01, para o estado 1. Eu consigo chegar no 00, mas eu não consigo chegar no 11. Então isso é uma curiosidade bem interessante dessa máquina de estados, ela não usa todos os bits de estado. O Gustavo está perguntando assim, eu não entendi essa parte da equação de transição. Equação de transição... A equação de transição, Gustavo, ela é só a equação que representa a equação de próximo estado, né, que é basicamente o circuito que está conectado na entrada dos flip-flops. Só que aí a gente leva o estado atual, né, a gente vai tentar calcular o valor de S0 próximo a S0 e S1 com base no que está na entrada D. Então a gente leva em consideração a função de transição, ou seja, a equação característica desse flip-flop, para computar a equação de transição. Então, na verdade, é a equação de próximo estado, junto com a equação característica, que dá a equação de transição. Então, a transição entre os dois, o que eu fiz entre os dois aqui foi falar, olha, beleza, o valor de D0 e D1, eu vi lá pelo circuito que deu essa lógica aqui. E aí, se eu sei que eu estou usando o flip-flop D, e que a saída, o próximo valor de Q é simplesmente a cópia da entrada D, eu posso substituir o D0 e o D1 aqui pelo valor do próximo Q. Então, na batida do clock, eu sei que o valor do próximo Q, do próximo estado S, que eu estou chamando aqui, vai virar a entrada D. Então, basta substituir D0 por S0, o S0 estrela, e o D1 por S1 estrela. Então, essa aqui é a tabela de transições. O importante aqui, Gustavo e demais, é entender o que são esses conceitos, né? O que é uma equação de transição, o que é uma tabela de transições, porque isso aí a gente vai usar quando a gente for projetar esses circuitos. Então, voltando aqui para o roteiro pede, além da tabela de transições, o diagrama de estados. E aí, para desenhar o diagrama de estados, eu estou na letra F.
eu tenho que pegar esses estados e desenhar para eles para cada estado, né? Por exemplo, o estado 00, o estado 01 e o estado 10. São os 3 estados que aparecem ali na minha tabela de transições. O estado 11, a gente vai ver que ele não tem transição válida para ele, né? Ele pode até estar aqui presente no diagrama, mas ele é meio que inútil. Então, olhando para a tabela de transições, a gente já usou essas equações, eu vou apagá-las daqui, vou fazer o diagrama aqui do lado, aí depois eu levo aqui para baixo, só para a gente ter as duas coisas na tela. Então, olhando para a tabela de transições, eu vou ter aqui o estado 00, vou ter o estado 01, vou ter o estado 10 e vou ter o estado 11. A gente percebe que do estado 00 eu posso transitar para o estado 10 ou para o estado 01. Então, desse estado aqui eu posso vir para cá ou para cá, dependendo do valor de BT. Eu vou vir para esse estado de baixo aqui, se BT for igual a 0. Então, eu boto aqui BT barra e aqui eu tenho BT. Ou seja, se BT vale 1, eu faço essa transição de cima. Se BT for igual a 0, eu faço a transição de baixo. Agora vamos olhar para este estado aqui, o estado 01, o estado vermelhinho. Do estado vermelhinho, né, aqui o 01, posso transitar para o 00 ou posso transitar para o 10. Então, do 01 eu posso voltar para o 00 e posso ir para o 10. Eu vou para o 00 quando o BT for igual a 0. E vou para o 10 quando o BT for igual a 1. E por fim, a partir do estado 10, eu posso ir para ele mesmo, para o 10, se BT for igual a 0. Ou posso ir para o estado 01, e voltar para cá. Isso só acontece quando BT é igual a 1. E do estado 11, apesar dele estar aqui, né, vou botar aqui o estado 11, ele vai ter transições, né, transições de saída aqui. Vou botar em outra cor, vou botar em azulzinho. Ele pode vir para o estado 01 ou para o 10. Ele vem para o 10 se BT for igual a 0 ou se BT for igual a 1. Só que como não há transições entrantes aqui no estado 11, esse é um estado inatingível. Então, esse estado pode ser facilmente suprimido, né, removido do meu diagrama de estados. E aí, minha máquina de estados, ela se transforma no diagrama que representa esse circuito, é esse diagrama aqui. Esse diagrama, ele veicula muitas informações. Ele veicula as informações dos estados e veicula também as informações das transições entre esses estados. Uma coisa está implícita aqui, né? As transições acontecem em um momento bem definido, que é o flanco de subida do clock. Então, o momento da transição aqui está bem definido como sendo o flanco de subida do clock, que é uma coisa implícita aqui. Opa. Até aqui tudo ok, né? E aí, para a letra G, eu pergunto assim, o que mudaria na tabela e no diagrama se usarmos o seguinte circuito de saída? Então, deixa eu pegar esse diagraminho aqui e botar na posição correta. Ops. E agora vamos para a letra G, que é saída assíncrona. E aí, para o circuito de saída, a gente tinha uma porta E com o S0 aqui e o S1 aqui. Aí eu falei, o que muda se eu colocar aqui também a entrada BT, na saída X? Então, esse BT aqui é a parte nova, né? O que muda? Primeiro, que no diagrama anterior, a gente tinha o valor da saída associado ao estado. Então, o valor da saída X, né,
estava associada ao estado. Então, ela só era 1, ó, perceba que anteriormente só era 1 quando S0 é igual a 0 e S1 foi igual a 1. Ou seja, nesse caso aqui. Então, saída igual a 1. Vou botar aqui. X igual a 1. Nesse caso aqui, x é igual a 0. Nesse caso aqui, x é igual a 0. Então, a saída está associada ao estado fixo, né? Agora, se eu olhar para esse caso aqui, a saída pode mudar dependendo do valor de BT. E aí, curiosamente, eu vou redesenhar esse diagrama aqui. Vou fazer uma cópia dele. E agora, curiosamente, ó, a saída, né? Se eu tenho o estado... Vamos olhar aqui para o estado onde o BT tem mudança significativa, que é o estado 1,0, esse estado aqui. Então, para esse estado aqui, eu tenho duas transições de saída, que é esta transição aqui e esta transição aqui. Tá? Então, para essa transição de saída aqui, BT vale 0, e para essa transição de cima aqui, BT vale 1. No caso da transição de cima, né, essa transição aqui, que ele volta para o estado 0,1, a saída só vai ser 1 nessa transição. Então, se BT for igual a 1, a saída x é igual a 1, nessa transição. E aqui embaixo, ó, mesmo eu estando no estado 1,0, que é o estado que leva a saída x para 1, se BT for igual a 0, a saída x é igual a 0. Então, curiosamente, a saída ela está associada não mais aos estados, aos círculos, mas ela está associada às transições. Então, nesse diagrama anterior, o x estava associado aos estados. E a saída era síncrona com o clock, né? Era síncrona com os estados. Nessa nova abordagem, a saída está associada às transições de saída. Então, por exemplo, para o estado 00, eu tenho duas condições aqui de saída. Como é o estado 00, eu sei que a saída vai ser sempre 0. Então, além de BT igual a 0, eu vou ter x igual a 0, e aqui eu vou ter x igual a 0 também. Do estado 01, mesma coisa, né? Eu vou ter essas duas transições de saída, e eu vou ter, além de BT barra, x igual a 0, e aqui x igual a 0. Tá? Então, isso aqui é uma curiosidade, uma coisa interessante de se ver, que a saída ela agora é assíncrona em função do clock, né? Ela depende da transição. É como, então, o novo estado de uma máquina síncrona, o estado da saída, esteja associado às transições, a essas flechinhas que saem de um estado, e não mais as bolinhas, né, os círculos que rodeiam os estados. Então, isso aqui é uma curiosidade. E agora, então, acho que eu já falei bastante, vou deixar vocês praticarem e repetir a análise para o circuito, para esse próximo circuito aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Então, para esse circuito aqui, eu queria que vocês repetissem a mesma análise, para ver qual é o comportamento dele. Ele tem uma curiosidade que agora eu tenho duas entradas e uma entrada de reset. O reset tem que ser lido como uma entrada, então tem três entradas possíveis e tem 2 bits de estado. Eu acho que, para simplificar, quem quiser começar e fazer mais simples, pode ignorar um pouquinho, pode ignorar o reset, pode remover o reset, fazer análise sem o reset. Tá? E aí vamos ver o que o A e B causam nesse circuito aqui. Eu não sei, eu ainda não fiz. Esse circuito eu gerei aleatoriamente. Então eu vou dar uma... Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 20 minutos para vocês fazerem a letra A e B.
que é a equação de próximo estado e a equação de saída. E aí a gente pausa e vê... Não, pode fazer o A, B e C, que o C é direto, né? É praticamente a mesma coisa que a letra A. Então, pula o D, e aí depois vai direto para a tabela de transições. Então, 20 minutos para eu ver a letra A, B e C, para vocês chegarem na equação característica, na equação de transição, tá? Na equação de transição. Pronto, fechou. Vou botar aqui o circuito. Então, eu vou mutar meu microfone, qualquer coisa vocês podem me perguntar aqui no chat, vou estar de olho no chat. Bom trabalho. Lembrando que quem já tiver terminado, quiser compartilhar aí no chat, pode mandar um print screen para a gente já começa a conversar.
Ô, Gustavo, eu recomendo para começar, pode esquecer o reset, finge que ele não existe, tá? Pode deixar ele de lado, mas se você quiser de fato considerar o reset como parte do teu circuito, ele vai entrar como uma entrada normal, e aí quando o reset vai para 1, independente dos outros valores de entrada, o teu circuito sempre volta para o estado 00, independente de qual estado ele esteja. Então o reset ele é relativamente fácil de computar, mas eu gostaria que você começasse sem ele. O problema é que se você considerar ele como uma entrada genérica, né, a sua tabela de transição de estados, ela vai ter, além de 4 possibilidades para A e B, né, 00, 01, 10 e 11, você vai botar o reset, aí você vai para 8 combinações de transições, o que é muita coisa. O que na verdade não é bem isso, né? Então, se você botar ele como uma entrada barrada, né, na equação, funciona perfeito. Então, você adiciona apenas uma coluna, quando o reset é igual a 1 e os demais valores é don't care. Então, você faz com que nessa coluna todos os estados, ou seja, todas as transições vão para o estado 00. Essa abordagem ela está correta.
Beleza, pessoal. Deu 20 minutinhos. Vocês querem compartilhar o que vocês têm até agora? Manda um print screen aí para a gente começar a bater um papo. Pelo menos só a equação do próximo estado. Deixa eu ver, o Benjamin mandou aí. Eu obtive a mesma coisa, Benjamin. Equação do próximo estado está ok. Equação de saída, perfeito. Equação característica do flip-flop é essa mesmo. E aí, quando você aplica, né, vira a mesma equação. E aí você está calculando, então, agora a tabela de transição, né? Tabela de transição de estados, beleza. Tá certinho. Então, você está fazendo... A minha tabela, ela também ficou com, para cada estado, 4 transições possíveis, né? Para as 4 combinações de AB. Então, AB vale 00, 01, 10 ou 11. Então, dá para fazer isso aí. Então, na tua tabela só está faltando uma entrada que acho que só... Pode tirar o reset, né? Por enquanto, pode ignorar o reset. E bota só mais uma coluna correspondente a A e B igual a 1. Ah, e a primeira coluna é 00, tá? Ao invés de 01, é que você botou 01, 01, 01. Mas aí você faz assim, ó. Para essas 4 colunas aí das entradas AB, você vai botar as combinações de AB 00, 01, 10 e 11. Ah, legal. O Vitor também compartilhou dele. Dá uma olhadinha. As equações de estado, equações de próximo estado também estão certas. Então, é a mesma coisa que o meu aqui. E aí, na sua tabela, eu imagino que você também deve ter feito A e B, né? B sendo o da direita. É igual eu fiz também. Então, A e B igual a 00, tudo zero, perfeito. A e B, quando B vale 1 e A vale 0, tenho 0, 1. Ixi, eu obtive coisas diferentes. A primeira e a última coluna baterão com o meu. Agora, o 0, 1 e 1, 0, bateu do 1, 0, só não bateu do 0, 1. Será que o meu está errado aqui? Vamos verificar, hein? Quando A vale 0 e B vale 1. Ah, não, bateu direitinho, igual o meu. Eu que estava olhando errado, porque eu olhei a primeira linha como se fosse linha de dados, mas é, na verdade, cabeçalho. É isso aí, Vitor. Deu igual o meu, ficou igual o meu. E aí o diagrama você vê bem, né? Algumas coisas você pode até simplificar, tá, Vitor? Olha só. No estado 00, a transição que volta para o 00, né, que fica no estado 00, ela pode ser simplificada para simplesmente B barra. Igual a transição do 00 para o 01, que pode ser simplificada para B. Bacana. Obrigado por compartilhar, gente. Vou mostrar aqui o que eu obtive para vocês terem como guia.
essa aqui é a tabela de transição de estados. Eu coloquei também a saída aqui, porque a saída também é bem simples, na verdade, apesar daquele termo daquela expressão estar relativamente complexa, ela na verdade é simplesmente S1, né? A saída é igual a S1, ou seja, ela não está minimizada, pode melhorar. Quando você olha para essa tabelinha, você consegue minimizar já de olho, só batendo o olho. Então isso aqui é igual a S1, na verdade. Aí eu queria aproveitar esse momento para mostrar para vocês algumas propriedades dos diagramas de estado e das tabelas de transição também, porque os dois é uma imagem da outra, tá? Esse diagrama de transição de estados, ele já está meio que no limite para ser legível, tá? Ele é legal porque você vê graficamente, visualmente, as transições de estados para outros, mas ele tem um certo limite, ele não serve muito para quando você tem muitos estados e muitas transições. Ele começa a se tornar confuso. É difícil aqui, você já vê que tem alguns estados aqui que estão colidindo um com o outro, né? Você pode confundir esse B aqui com esse B bar aqui, às vezes estão muito próximos. Então, pode se tornar confuso a partir de um determinado número de estados. Mas, em linhas gerais, para máquinas de estados relativamente simples, ele é um excelente mecanismo de comunicação, para você trocar ideias com seus colegas, né, que vão desenvolver máquinas com vocês. Ou então até para visualizar as questões dos estados e das transições, isso aqui também é uma boa ferramenta. Mas ela é muito mais uma ferramenta de comunicação, de você trocar ideias, expor ideias no papel, do que de fato uma ferramenta de projeto. As ferramentas de projeto muito melhores são ferramentas do tipo tabular, né? Como, por exemplo, a tabela de transição de estados. Essa tabela aqui, ela é completa, ela mostra todas as informações e um programa, um software, pode vir olhar para essa tabela aqui e gerar o circuito automaticamente, que é mais ou menos o que faz a segunda etapa desse experimento, né, que a gente vai na semana que vem, que a gente vai olhar agora para um determinado circuito e projetar ele do zero. Então, uma tabela dessa permite que um software automatizado venha e gere o circuito automaticamente para a gente. Mas aqui tem algumas coisas interessantes que a gente pode tirar desse diagrama. Então, uma coisa interessante é verificar a completude do diagrama, se ele está completo ou se ele não possui ambiguidades. Como esse foi um diagrama que foi escrito a partir de uma tabela de transição, eu tenho certeza que ele está completo. Mas quando você escreve um diagrama do zero e você pensa, né, poxa, deixa eu pensar aqui numa máquina de estados que sai desse estado aqui e passa para o outro, né, que sai do estado A e vai para o estado B para fazer tal coisa, aí depois volta para o estado A numa determinada condição e vai para o estado C, depois volta para o B. Quando você começa a pensar e refletir sobre um projeto ad hoc, né, um projeto qualquer, muito facilmente a gente esquece de colocar as condições para tornar esse diagrama completo. Por exemplo, as transições que fazem o estado ficar nele mesmo. E aí, para verificar e se certificar que está tudo ok, existe uma verificação que a gente faz no diagrama de estados, eu vou mostrar nesse diagrama aqui de cima, que é o seguinte, uma coisa simples, verifica que não há falta de informação. Então, pega um estado, por exemplo, o estado 00, e olha para todas as transições de saída. Então, eu tenho uma transição de saída aqui, eu tenho uma transição de saída aqui, então eu tenho duas transições de saída. A soma das condições das transições de saída, da soma de todas as transições de saída de um estado, deve ser sempre 1, tá? Então, uma propriedade interessante é a soma de todas as transições de saída de um determinado estado deve ser sempre igual a 1. Então, se eu olhar para este estado 00, né, eu vou ter duas transições. Então, para o estado 00, eu tenho a transição T1, que é o B, e a transição T2, que é B barra. A soma de T1 mais T2, das transições, né, das condições de transições, dá B ou B barra, que sempre é 1. Então, beleza. Essa condição foi validada.
Mas agora vamos pegar um caso mais complexo, como, por exemplo, a transição aqui do estado 1.1. Né? O estado 1.1, eu só posso chegar nele de uma forma apenas. Né? Só posso chegar nele a partir do estado 1.0. Mas eu posso sair dele para 3 estados diferentes. Então, eu tenho 3 saídas aqui. 1, 2 e 3. Então, para o estado 1.1, ele tem 3 transições. A transição T1, que é B, a transição T2, que é AB barra, e a transição T3, que é A barra B, B barra. Então, vamos olhar e vamos ver se a soma, só verificar se isso está certo, né? Se a soma de T1 mais T2 mais T3 é igual a 1. Isso tem que ser igual. Então, eu vou ter B ou AB barra ou A barra B. B barra, desculpa. Então, olha só, se eu botar esse B barra em evidência, eu vou ficar com A ou A barra. Então, B ou B barra ou A ou A barra. E aí eu vou ter B ou B barra vezes E. Isso aqui é sempre 1, né? A ou A barra é sempre 1, então, ou 1. E aí B ou B barra é sempre 1 também. Então, beleza. Check. Deu certo. Então, esse aqui é meio óbvio, né? Porque a gente olhou para a tabela de transições aqui em cima, e nessa tabela de transições eu sei que eu tenho todas as informações aqui. Mas para o futuro, né, para os próximos exercícios, quando eu olhar e começar a pensar num determinado problema de máquina de estados e fizer esse diagrama de estados, pode acontecer que durante esse desenvolvimento esse diagrama esteja incompleto. E aí, se o diagrama estiver incompleto, eu tenho que completar ele seguindo a minha própria interpretação. Que é o caso do próximo item aqui do roteiro. Então, a próxima parte do roteiro, a gente começa a entrar na parte de projeto. Então, eu tenho aqui, nessa segunda parte, iremos realizar o projeto da máquina de estados da figura abaixo. Tá? E aí eu desenhei aqui um diagrama de estados que tem problemas. Tá? Ele foi um diagrama de estados inicialmente pensado com 3 entradas, A, B e C, um sinal de reset, e 3 saídas X, Y e Z. E aí eu desenhei dentro dele, olha, aqui eu tenho o reset leva para o idle. Ah, sim, falando em reset, eu esqueci de falar do reset do diagrama anterior. E como que no diagrama desse circuito aqui, né, como que eu identifico, como é que eu coloco o reset aqui dentro? Vamos lá. O reset faz exatamente aquilo que o outro diagrama estava mostrando. O reset faz eu sempre entrar no estado 00. Para eu considerar o reset na minha tabela de estados, é como se esse aqui fosse a tabela de estados para reset igual a 0, e eu teria uma coluna adicional aqui para quando o reset for igual a 1. Então, para quando eu tiver reset e qualquer coisa em A e B. Então, A e B é don't care e reset igual a 1. Então, é don't care, reset igual a 1. Então, botei o reset barrado aqui, e agora eu botei uma nova coluna adicional com todas as outras combinações com reset igual a 1. Então, para completar aqui, é só botar 00, né, em todas as transições, que isso aqui vai gerar aquele comportamento. Então, num diagrama de estado, isso aqui é facilmente representável com uma transição que indica que sempre que tiver o reset, eu vou para o estado 00. Tá? Então, o reset, em geral, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que o reset, em geral, ele pode ser removido da lógica das entradas, porque o seu comportamento ele é tão previsível que você desconsidera ele da tabela de transição de estados. Então, a seguinte abordagem, né, inclusive sugerida aqui pelo Gustavo, que é adotar aqui na tabela de transição de estados, a gente vai considerar tudo multiplicado por reset barrado, é extremamente válida.
E é perfeito, é exatamente isso que a gente faz. Então, agora para o circuito do projeto, né, que de volta ao roteiro, a primeira coisa que eu peço é, inicialmente, verifique se o diagrama de estados está completo e sem ambiguidades. Porque existem casos aqui que não estão totalmente completos, então existem ambiguidades que eu preciso resolver. Por exemplo, o idle, eu saio do estado idle quando A for igual a 1. Mas a soma das transições de saída, ou seja, só tem uma, não está dando igual a 1. Então eu preciso de uma transição que completa esse caso aqui. Então, para não mudar a semântica desse diagrama, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma transição voltando para o estado idle, então sai do estado idle, volta para o estado idle, quando a transição complementar da soma das transições de saída acontecer. Nesse caso, como só tem uma transição de saída, né, a transição que faz o idle ficar em idle é a barra. Só que isso começa a se tornar um pouco mais complexo. Por exemplo, S0 tem 3 transições de saída. Quando eu tenho A, quando eu tenho B e quando eu tenho C, igual a 1. E quando todos forem iguais a 0? Né? E nas diferentes combinações, quando A e B for igual a 1, quando B e C for igual a 1, qual que vai tomar prioridade? Então isso aqui é um caso claro de ambiguidade. Eu não sei dizer para onde vai a minha máquina de estados para quando A, B e C for tudo igual a 1. Então isso aqui gera um problema, porque existe sobreposição entre essas condições de A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 1. Então eu tenho que corrigir isso aqui de alguma forma. Tá? Então pode ser que o que eu esteja querendo dizer de fato aqui é que a transição para o estado S1 seja quando A for igual a 1 e B igual a 0 e C igual a 0, para garantir que a transição é única, né? Essa transição aqui, por exemplo, ela pode ser interpretada como B é igual a 1, mas beleza, A tem que ser igual a 0 e C tem que ser igual a 0. E da mesma forma, C a gente faz isso. Então, ao observar um diagrama dessa forma, você consegue detectar erros que não foram inicialmente pensados, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre refletir. Outra coisa bem esquisita aqui desse diagrama é que o estado S4 aqui é um estado que não tem como chegar nele, só tem como eu sair dele. Né? Então, isso aqui é um problema. Esse estado S4 aqui pode ser, então, removido, porque não tem como eu chegar nele. Eu posso, então, simplificar esse diagrama aqui, removendo o estado S4. Então, essas são as nuances, né, de diagramas de estado que a gente nem sempre vê, né? E é importante a gente sempre remover essas ambiguidades e corrigir os diagramas de estados antes de começar a fazer o projeto. E aí, uma vez tendo corrigido tudo isso aqui, a gente começa a fazer exatamente o contrário do que a gente fez anteriormente. A gente vai escrever a tabela de transições, e aí com as tabelas de transições a gente vai gerar o circuito que calcula o próximo estado. Só que aqui com 3 entradas eu acho que está demais, tá? A tabela vai ficar muito grande. Eu estou pensando aqui em alguma forma de simplificar. Vamos botar só 2 entradas. Vamos tirar a entrada C. Vamos tirar a entrada C e vamos fazer tudo que é C vira B barra. Eu acho que vai dar certo. Porque senão fica muita coisa para a gente fazer e vai ficar muito trabalho manual, né? E sempre que eu não quero tanto trabalho assim, eu quero passar o princípio de projeto e não essa parte manual. De qualquer forma, eu tenho aqui 3 saídas x, y e z, e essas saídas eu vou indicar quando que elas estão ativas com um parênteses aqui dentro do estado. Então, pode-se verificar que essa máquina de estados aqui, já que as saídas dependem exclusivamente do estado em que eu estou, eu tenho uma máquina síncrona, né? Totalmente síncrona, com as saídas síncronas. Só para dar nome aos bois, né? Na verdade, isso aqui a gente chama de uma máquina de Moore.
que é a máquina mais tradicional que a gente usa, mais fácil de projetar, que as saídas são dependentes exclusivamente dos estados, não são dependentes das entradas. A máquina onde a saída depende também das entradas é chamada de máquina de Mealy. E eu, assim, francamente, eu não gosto de ficar decorando esses nomes. Saibam que existe, né, as duas, mas para mim, o mais importante aqui é vocês entenderem a diferença entre os dois, que num deles, as saídas são síncronas com os estados, e no outro, né, como a saída é dependente também das entradas, as saídas ficam assíncronas, e elas podem ser modificadas apenas com a modificação das entradas A e B. Lembra que se a gente cortou fora. E o interessante do projeto de uma máquina de estados é que não só você vai escrever, né, fazer uma tabela de transições, a gente também vai escolher um código para os estados. E existem vários códigos interessantes aqui. Então, eu vou mostrar na aula que vem uma maneira da gente fazer projeto, tá? E a gente vai ver o compromisso que existe entre escolher diferentes códigos para esses estados. Pode ser o código sequencial binário, né? Aqui eu peço para comparar dois, que é o código sequencial binário, sequência binária, e o código chamado de one hot. O código one hot é um código em que eu tenho vários bits. Nessa sequência de bits, apenas um bit vai estar ativo por vez. Então aqui é muito a diferenciação, né? Essa diferenciação aqui é muito curiosa, porque ela segue a implementação daqueles dois circuitos que a gente viu no experimento passado. Para seguir a sequência binária, a máquina de estados acaba se parecendo muito com um contador. Um contador um pouco mais complexo, né? Que passa por estados intermediários, né, que pula de um estado de contagem para outro, etc. E o código one hot, como eu só tenho um bit ativo por vez, isso aqui é muito semelhante a um registrador de deslocamento. É como se eu estivesse deslocando esse bit para a esquerda ou para a direita, dependendo do estado que eu passo. Então, se a gente escolher esse código de maneira bem inteligente, a lógica das saídas x, y, z, ela se torna bastante elementar. No código OneHot, as saídas x, y, z é uma simples escolha, né, das entradas dos estados que eles estão. Então, eu vou pegar apenas os bits dos estados que estão, por exemplo, x está no estado S0, S2 e o S3. Então, x vai ser a saída composta pelos bits desses três estados aqui. A gente vai na próxima aula. Por enquanto, só falando assim não faz muito sentido, mas isso é uma curiosidade bem interessante. Então, o código OneHot, um compromisso que ele tem, a gente vai ver na aula que vem, é que ele minimiza o estado ou o circuito de saída, enquanto a sequência binária ela deixa um pouco mais complexa a saída. Mas em contrapartida, né, porque nada é de graça, usar a sequência binária permite a gente compactar um pouco o número de bits que a gente usa. Se a gente cortou o estado S4 fora, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 estados. E para codificar 5 estados, eu preciso de pelo menos 5 bits no código OneHot. Se eu quiser 6 bits para botar um estado onde tudo é zero. Não, mentira. 4 bits para botar um estado onde tudo é zero, mas a princípio 5 bits aqui. E na sequência binária, com 5 bits, eu preciso ou com 5 estados, eu preciso de pelo menos 3 bits. Por quê? Com 3 bits eu consigo contar até 7. Né? Então eu vou ter esses 5 estados e muito mais. Então, a sequência binária, o código de sequência binária, ela me permite economizar em flip-flops, mas a lógica de saída fica maior. E o código OneHot, ela aumenta um pouco o número de flip-flops, mas ela diminui a quantidade da lógica de saída. Então é sempre um compromisso, é sempre bom projetar das duas formas e ver qual que é melhor que o outro. Em geral, vale muito mais economizar flip-flops do que lógica de saída, porque um flip-flop usa muitas portas lógicas, né? E aí a gente vai ver também durante a aula que vem, a gente vai ver qual que é a diferença de usar flip-flops tipo D e flip-flops JK.
A gente vai ver que a lógica, né, a escolha do flip-flop, ela tem um impacto muito grande na lógica de próximo estado. E por fim, na aula que vem, a gente vai terminar implementando essa máquina de estados em Verilog para ver como é que escreve um código que modela um hardware específico, né, na verdade, um hardware que é uma máquina de estados. Então, pessoal, eu queria terminar a aula de hoje, né, com a seguinte motivação. Quem quiser já ir trabalhando essa máquina de estados aqui em casa, pode já tentar fazer o projeto dela. Eu sei que vocês já viram na teoria, então já pode tentar fazer isso aí. Que a aula que vem eu vou dar mais dicas e comparações de resultados usando diferentes flip-flops, diferentes codificações e etc. Então, com isso, eu concluo a aula de hoje. Foi um pouquinho mais cedo. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente terminou a aula de hoje, então, com a simplificação do diagrama da máquina de estados. Então, desejo a todos uma boa semaninha e caso tenham dúvidas, estou aqui aberto, tem mais 10 minutinhos aí para tirar dúvida. Pode falar, Gustavo, manda aí a sua dúvida. Pode ser sobre a teoria também, qualquer coisa. Certo. Então, como é que eu faço para construir o diagrama de estados a partir da tabela? Isso é uma ótima pergunta. Então, deixa eu tentar mostrar isso aqui. Olhando para essa tabela aqui, né, vamos tentar reconstruir o diagrama de transição de estados. Então, a ideia aqui, Gustavo, é a gente pegar para cada estado, por exemplo, começar olhando para o estado 00. Cada estado desse canto esquerdo aqui, a gente representa ele numa bolinha. E eu posso, a princípio, né, desenhar todos os estados, por exemplo, o 01, 10 e o 11. E aí eu vou olhar para essa tabela, lendo ela da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então eu vou olhar para ela, ó, as transições que eu quero observar aqui são as transições do estado 00 para o estado 00, que aqui eu tenho duas, e a transição do estado 00 para o estado 01, que aqui eu também tenho duas. E observar quando que isso acontece. Quando eu olho a transição do estado 00 para ele mesmo, né, essas transições em azul, eu percebo que elas acontecem sempre quando B for igual a zero. Né? Quando B é igual a zero aqui, B é igual a zero aqui. Então, ficar no mesmo estado acontece quando B é igual a zero. E agora, olhando para as transições verdes, né, do estado 00 eu vou para o 01, apenas quando, nessas condições aqui, eu posso, assim, se eu não souber simplificar direto ali na tabela, eu posso olhar para a expressão completa, que é o 01 aqui e o 11. Então, eu vou ter essa transição verde aqui, quando A barra B, então, esse 01 aqui, a barra B, e o 11, né, que é o AB, ou AB. Só que quando eu olho para essa expressão aqui, ela posso botar o B em evidência, eu fico com A barra o A, e a barra o A, eu sei que é 1. Né? Então, essa aqui é uma condição que é sempre B. Então, a gente constrói dessa forma. Tá? E aí você vai fazendo para todos os estados, repete esse mesmo procedimento. Então, se você pegar o próximo estado aqui, o 01, você vai ver que ele tem também transição para o 0, aqui duas transições para o 0, e tem duas transições para o 10, aqui e aqui. E aí você repete esse mesmo procedimento para ver o que acontece. Então, essa transição para o 00 é uma transição que volta para cá, e a transição para o 10 é uma transição que vem para cá. E aí, novamente, né, a mesma lógica pode ser aplicada aqui. A transição voltando para o 00 acontece quando eu tenho B barra, e a transição quando vai para o 10 acontece quando eu tenho B. São duas transições complementares. Beleza. Então é isso, gente. Eu vi que alguém botou para gravar, né? Obrigado.
Eu realmente tinha esquecido. Então, vou parar a gravação por aqui.